A paz do Senhor, eu sou Júnior Cristo. Eu sou o Pastor Enos. Esse é o nosso programa Entre Irmãos. Glória a Deus. Como vocês estão? Está tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, né, pastor? Com certeza, já está decretado, determinado, profetizado a sua vitória e da sua família em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Desde já, antes de iniciar o vídeo e falar qual vai ser o assunto de hoje, eu quero convidar vocês a estar se inscrevendo no nosso canal, né? Porque nós tendo o pessoal visualiza, mas não se inscreve no canal. Estão comentando, Não comenta, né? Comente aí, não ativa o sininho. Então já ativa o sininho aí. Sim. Ativa o sininho para receber as notificações e curte nossos conteúdos, ok? Ativa o sininho para poder, quando nós lançarmos vídeos novos, Sim. você ser notificado, entendeu? Com certeza. O YouTube notificar vocês. Ó, o programa lá, canal Entre Irmãos, lançou um vídeo novo, entendeu? Vai lá conferir, então ativa aí, por favor. E isso vai nos ajudar muito. Com certeza. E no vídeo de hoje, nós estaremos trazendo um testemunho, né? Testemunho de conversão. De conversão, tá certo? No vídeo passado, nós iniciamos um quadro novo, né? Nós agora vamos estar trazendo, vai continuar ainda o quadro de esclarecimentos bíblicos. Sim. Mas estamos trazendo também agora o quadro de testemunhos, ok? No vídeo passado você acompanhou aí o meu testemunho. Tá relatado lá o vídeo passado. Eu narrei um pouco, né, da minha história, como eu me converti. Sim. E já no vídeo de hoje a história vai ser do Pastor Enos. O Pastor Enos vai estar aqui nos Eita, Jesus. falando um pouco, né, da história dele, como ele se converteu, um pouquinho antes, né, antes de se converter. E mais o foco é mais na conversão, Conversão, né? com certeza. Então desde já o Pastor Enos aqui já está com a palavra. Então, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como é que vocês estão? Então, reforçando, tá? O pedido do nosso irmão, compartilha o nosso canal, tá? Comenta também acerca do conteúdo, tá? Você comentando, com certeza estará contribuindo para que novos vídeos, tá, venham a ser postados, né? Venham a ser elaborados nesse canal. Exato. Estamos com um quadro novo sobre testemunho, né? Como já foi dito, nosso irmão Júnior Cristo testemunhou, tá, da maravilhosa convenção que foi a dele. Então vai lá num vídeo anterior, assista até o final, compartilha com seus irmãos e amigos. Chegou a nossa vez. Lógico que o tempo não nos favorece, então vamos dar uma pincelada, tá, naquilo que Deus principalmente, né, fez em nossa vida. Pois bem, quem era Enos, né? Eu aqui, tá? Nascemos numa família pobre, tá, humilde, tá? Somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tá? Da mesma família, para a glória de Deus. Fomos criados em bairros pobres, né? Sempre tivemos uma vida difícil, não era nada fácil. Entendeu? Comecei a trabalhar aos 10 a 11 anos de idade aproximadamente, tá? Para poder ajudar no sustento da nossa casa, da nossa família. Chegando à adolescência, nós começamos a provar um pouco, né, do mundo, das coisas que o mundo tinha oferecido, tá? Começando com... para quem não sabe, quero explicar aqui, eu já fui coroinha, tá? Aos 14 anos, fui coroinha, aos 12 anos, isso, fui coroinha da igreja católica, tá? Mas Jesus não tinha negócio comigo lá, então me tirou. Saindo de lá, nós, por tradição de família, tá? Nós fomos do Candomblé, onde nós ficamos muito tempo. O Juninho era bem pequeno, não participou muito, tá? Graças a Deus. Mas nós, os mais velhos, né, permanecemos por algum tempo lá no Candomblé. Lá nós vivemos experiências terríveis, tá? Nós tínhamos acesso assim, aos espíritos malignos, tá? Nos visitavam, eu, particularmente nós falava com ele, tá? Mas Deus sempre teve um propósito em nossa vida, nos livrou, né, das ciladas do diabo, que o diabo tinha planejado, na verdade, contra a nossa vida. Saímos de lá, tá, por livre e espontânea vontade, e fomos viver a nossa adolescência, que não foi tão fácil, tá?
comecei, meu pai, para quem não sabe, meu pai é lutador, né? Professor de artes marciais, e a gente se envolveu, tá, nessa área também, adquirindo assim uma posição um pouco violenta. Tá? Eu sempre fui uma pessoa tranquila, calmo, mas tinha um temperamento muito forte. Explosivo, né? Muito explosivo, tá? Sempre de trabalho nessa área, era muito explosivo, nunca lidei com droga, tá? Nunca fiz coisa ilícita demasiada, né? Mas nosso foco era mais briga, mais problema, tá? Você tem ideia, com 16 anos eu comecei a trabalhar como segurança, tá? Que exigia, né, algumas posições ser tomadas, tá? Meu irmão tá aí de prova, tá? Que devia ser tomada naquele momento. Envolvi muito em brigas, confusão, tá? Na época dos trio elétricos, das festas, quem lembra aí? Quem é da minha época, né? Pelo amor de Deus aí. Não tem só novinho aí não, né? E pra dar uma dentro, nessa época do trio elétrico, a arte marcial também estava em alta, né? Todo mundo queria... Aí é que tava em alta. A gente lembra que a gente saía das nossas casas, né? Antigamente eu ia escondido, porque eu aprontava escondido. Meu pai e minha mãe nunca sabiam do que eu fazia. Eu andava com um tio meu, né? Que sempre me ensinou muita coisa, né? E também ajudou muito a contribuir na minha vida, tá? Do mundo. Então eu reunia esses grupos para brigar, sabe? Muita elétrica, era coisa toda. E criamos alguns inimigos por conta disso. Já tomei carreira de policiais, atirando, e Deus livrou. Como posso dizer mais, adquirimos muitos inimigos, tá? No mundo, tá? Já fui perseguido várias vezes, também já persegui, né? Já entrei em casas para pegar pessoas dentro de casa. Então eu era uma pessoa terrível, ok? Resumindo, não vou contar tudo, dá para não ficar longo, né? Mas era terrível, explosiva. Muitos da minha família não conhecem esse meu lado, não conheceu, né, Júnior? Não conhece esse meu lado, só que andava comigo, né? Que via quando precisava, explodia mesmo e não tinha por onde correr. Devido também a artes marciais, eu era mais ou menos bonzinho no que fazia, então para mim ficava mais fácil, tá? Essa vida que nós vivíamos. Pois bem, com mais ou menos 19 anos eu tive um encontro com o Senhor Jesus, tá? Antes disso eu fumava, né? Bebia, prostituía, né? Eu vivia na vida literalmente leviana. Mas aos 19 anos eu tive a felicidade de dizer sim para Jesus. Isso aconteceu por conta de um amigo meu que era cantor no mundo, né? E aí eu lembro que eu tinha mais ou menos 8 anos que eu não via ele. Ele foi para São Paulo. E o Zé Augusto, nos vendo, um abraço. Liga para mim, quero falar com o senhor, tá? Muito tempo que eu não vejo. Cantor José Augusto, né? Evangélico. E aí ele nos procurou quando ele voltou 8 anos depois. E o primeiro lugar que ele foi no meu trabalho. Ele sabia onde me encontrar. E chegando lá, ele conversou comigo. Eu fiquei muito feliz. Porque eu achava que seria ali um dia, uma noite, né? Ia sair com ele. Ia sair beber, ia fazer coisa errada. Mas eu percebi algo diferente nele. Né? O que aconteceu? Ele nos chamou para ir a um local depois que acabasse o expediente de trabalho. E assim aconteceu. Nós fomos para uma casa. Eu achando que a gente ia festejar a volta dele, algo parecido, não. Eu me deparei com um rapaz com uma caixa de som, né, amplificada, daquela bem grandona velha, bem grande. No pensamento naquela época mudando, não foi isso, mas vendo hoje realmente foram festejar, né? Foram festejar. Já era já prevendo, né? Prevendo. E aí colocou só uma caixa na porta desse rapaz. Eles eram evangélicos e eu não sabia até então. E o rapaz começou a pregar, a louvar músicas evangélicas. E eu fiquei, oxe, o que está acontecendo? E aí o que aconteceu? Eu com vergonha daquilo ali, como eu era uma pessoa muito conhecida onde eu morava, tá? Eu tinha uma estrutura diferente, eu era mais forte, tá? Fazia o perifilismo, né? Então eu gostava de usar umas camisetas. E eu também trabalhava de segurança, como já disse anteriormente. E o pessoal me conhecia que esse era o meu trabalho e sabia. E aí, vendo o irmão pregar, cantar, eu me recolhi dele. Né, e fiquei no poste lá, próximo à casa onde ele estava, no poste de energia. Encostado. E aí passavam as pessoas e diziam que me conheciam, tá fazendo o que aí? Eu digo, eu tô... aquele pastor ali me convidou para eu trabalhar
tomando conta dele, sendo segurança dele. E as pessoas acreditavam, porque era esse o meu trabalho que eu tinha feito, né? Resumindo, isso perdurou por 8 dias aproximadamente. Essa pegada. E ele saía todas as noites. Por mais que eu tentava correr, sabe? Ele me seguia, não, vamos ali. E ele sempre chegava lá para casa de crente. Ele fazia o apelo, eu nunca aceitei o apelo. Disse, não, já tem Jesus no meu coração. Daí sempre, interessante que as pessoas sempre dizem isso, né? Já tem Jesus no meu coração, não preciso mais, aquela coisa toda. E ele, com muita paciência, soube esperar o tempo certo. Passados 8 dias, um dia de domingo, ele perguntou se poderia ir na minha casa, tá? Que ele tinha um vídeo para me mostrar, um filme para me mostrar, para a gente assistir. Eu digo, tudo bem. Na época era fita videocassete, né? Aquelas fitas VHF, né? VHF, né? VHF, bem antigo, tá? Isso era mais ou menos 2005, né? E aí ele foi lá, domingo à tarde na nossa casa, colocou esse filme. Não esqueça nunca, o primeiro filme foi Como Ladrão na Noite. Tá? Procura aí no YouTube que esse filme tem. Procura, interessante, porque esse ajudou o pastor. Não, foi muito importante para minha conversão. Como Ladrão na Noite. Depois foi sobre o arrebatamento, né? O arrebatamento da igreja. Tá? Depois que nós já era mais ou menos 5 horas da tarde, tínhamos assistido já uns 2 filmes. E ali eu chorava muito, eu comecei a chorar bastante. E eu perguntei a ele por que estava acontecendo, né? E o que eu podia fazer para não ficar naquela situação, né? Ir para o inferno. Que o vídeo mostrava pessoas indo para o inferno, mostrava pessoas sendo decapitadas, sendo perseguidas por uma pessoa, uma figura que eu não conhecia na época, eu sabia que era chamado Anticristo, né? E as pessoas eram mortas. E eu dizia, o que é que eu faço para não ficar assim? Mas eu fiquei tão desesperado, que eu comecei a chorar muito, sabe por quê? Eu era uma pessoa bem durona, né? Para quem me conhece sabe que eu não era de chorar tão fácil assim, na minha adolescência, né? Era chorão pequeno, criança, mas na adolescência se tornei uma pessoa dura, devido a algumas coisas que aconteceram em nossa família, tá? Que não convém falar aqui. E eu fiquei bem duro, era fechadão, o coração era bem duro. Então, eu me pegava chorando de uma hora para outra. E eu perguntei, o que é que eu faço para não ficar? E ele disse assim, aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Eu disse, como eu tinha costume de, na época, tudo que fazia era ter que pagar, né? Uhum. Ele vinha dar um banda no candomblé, então a gente estava acostumado a dar vela, rosa, champanhe, cerveja, essas coisas, sacrifícios, oferenda, né? Sacrifício, Teria que fazer oferenda. E eles, não precisa nada disso. Eu pensei até que tinha que se cortar, não sei. Eu não sabia nada disso. E aí ele disse pra mim, aí ele disse, não precisa fazer nada, só precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu disse, como é que eu faço? Ele dobra os seus joelhos. E aí naquele momento nós nascemos de novo, dobrei meus joelhos, eu e a minha esposa. Interessante também que minha esposa sempre convidava para a igreja, sempre queria ser evangélica, que eu não deixava. Não dava ouvido, né? Eu não deixava, não vai nada, fazer o que não dava ouvido, não deixava. Não deixava. Não dava ouvido e também não deixava, porque a visão que as pessoas têm de evangélico, de pastor, devido a alguns maus testemunhos, é que não são de mau caráter, né? Mas não é. A verdade liberta. E aí, citamos Jesus na sala da minha casa, um domingo, mas mais ou menos 5 horas da tarde, em 2005. Isso já faz, hoje estamos em 2021, que esse vídeo está sendo gravado, né? Faça as contas em quanto tempo, 16 anos aproximadamente. E aí naquele mesmo dia, ele levou a gente para a igreja. Chegamos nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador no altar do Senhor, que é muito importante, né? E aí em diante nós passamos a servir ao Senhor com sinceridade. Tá? Tinha alguns vícios que precisavam ser tirados, mas aos poucos vai tirando, né? Aos pouquinhos, não se preocupe você que se converteu agora, tá? Não se preocupe. Tem pessoas que dizem assim, mas para ir para a igreja eu tenho que tirar algumas coisas de minha vida. Você não vai conseguir sozinho. Se Cristo não estiver na sua vida, você não vai conseguir. Tá? Então eu fumava, ainda passei mais ou menos uns 2 meses, acho, fumando escondido, indo para a igreja, fumando escondido ainda, né? E aí, teve um tempo que eu orei ao Senhor e disse, Senhor, se o Senhor tem algo na minha vida, liberto disso, né? E lembro-me que eu esqueci dessa oração. E fui para casa desse amigo que se conhece. E aí nós fizemos um cigarro lá e quando eu fui fumar, fumando, fiquei tonto, eu dor de cabeça, mal-estar, tremedeira, eu sem saber o que estava acontecendo, pensei que queria infartar. E aí peguei a minha bicicleta, na época a bicicletinha, e fui embora para casa.
chegando em casa passando muito mal mesmo. E nem fumou, deu só um Só traguei. Então, cheguei em casa passando muito mal. A minha esposa perguntou o que foi. Eu disse, nada não. Aí tomei um banho, fui deitar. Quando eu tô deitado, eu lembrei da oração. O Espírito Santo fez eu lembrar. E eu dobrei meus joelhos no pé da minha cama e agradeci ao Senhor. E desse dia em diante, para a glória de Deus, nunca mais tive essa vontade. Então, meus irmãos, esse é um pouco do meu testemunho, tá? Espero que tenha contribuído em alguma coisa, porque não falamos muita coisa, tá? Repito, é uma pessoa violenta, então não cabe a gente falar detalhes. Queria dar um detalhe aqui, se você me permite, antes de você se converter um pouco. Me lembro que naquela época ele falou aqui que nosso pai é mestre do Kung Fu, né? Tinha academia, ele praticava. Antes de você se converter, um pouquinho antes, estava marcado no campeonato, se lembra desse campeonato? E você antes de se converter. O primeiro campeonato não deu certo. Foi atropelado pelo carro. Foi atropelado, não foi? Depois marcou. Aí teve a segunda vez, aí não deu certo por divisão lá na convenção. Na convenção. Federação. Aí quando era para ser a terceira vez, foi que você se converteu. Foi nesse período aí, tudo, né? Jesus nunca deixou eu participar do torneio. Não deixou, e era para ter participado de uns 3 torneios. Aí nunca dava certo para ele participar do torneio. Interessante que quando eu aceitei Jesus, no outro dia, eu aceitei Jesus no domingo, no outro dia pela manhã, segunda-feira, nós temos treinamento para o torneio. Que a gente fazia no areal, né? Ali, um areal que tem aqui próximo da gente aqui. E aí eu fui lá, mas fui entregar a farda, fui entregar a faixa e dizer que estava se desligando da academia. Interessante, o mestre é meu pai. Tá? Você vê que não foi tão fácil assim. Não era. Então, quando eu me entreguei a Jesus, eu entreguei literalmente mesmo, tá? Para sempre. Isso tem um pouco... o testemunho dele me traz muito na mente isso, porque meu irmão sempre foi um exemplo para mim na minha vida, até hoje ele é um exemplo, né, como pastor. Mas naquela época ele se destacava, como ele falou, na luta. Tem coisa que a gente não quer falar. E aí nesse campeonato era bastante importante para muito importante, né? Para nós. Meu pai, você é doido. Aí a gente tá com essa expectativa. De repente, na semana, que tudo ia dar certo, que ele ia lutar. Dá certo, né? Entre aspas. Aí ele se converteu, para a glória de Deus, ele se converteu. Nós tínhamos um interessante, falando na época de luta, que eu era tão terrível, usada pelos demônios mesmo, que meu corpo era tão firme, lembra? Tão firme que ninguém conseguia... Algo... Você tem uma ideia, meu amigo? Sei que muitos vão rir aí, tudo bem, faz parte da gravação, tá? Eu abria coco na mão, tá? Rachei muitas paredes, acredito quem quiser, tá aqui testemunha. Verdade. Bloco, quebrava, era coisa sobrenatural, na verdade, né? Algo sobrenatural. Mas Deus, quando tem um projeto na vida de alguém, tá? Ele sempre cuida. E aqui eu cheguei, o Senhor nos trouxe para aqui, tornei-se diácono logo cedo, também fui chamado para o ministério cedo, com 6 meses. O Senhor me destacou logo na palavra, por bondade do Senhor. Tornei-se obreiro com mais ou menos 1 ano de evangélico, 2 anos diácono, fui para o diaconato. Tá? Tornei-me presbítero, né? Estudei mais ou menos de 8 a 9 anos, né? Para ser pastor. Sem querer, eu não queria ser pastor, na verdade, né? Sempre fugi do chamado, sempre fugi do chamado de ser pastor. Mas, quando Deus tem um chamado, Ele faz de tudo para que você venha exercer essa profissão, tá? Esse chamado que o Senhor tem nos colocado. Então, a minha posição hoje como pastor foi literalmente chamado do Senhor, uma imposição do Senhor. Lembro-me quando uma das vezes que eu rejeitei o pastorado, minha esposa ficou doente, meu filho ficou doente, foi uma confusão na minha família, né? Então Deus, Ele me alertou o que era, em revelação, e eu pedi perdão ao Senhor, prometi a Ele que ia exercer a função pastoral, tá? E acredite se quiser, irmão, no outro dia, tudo sanou, melhorou. Minha esposa ficou, por Jesus curou, meu filho também, o problema de finanças que a gente tinha acabou, né? Da época era muito difícil, e nós exercemos o chamado do pastorado. Estava fugindo do chamado. Muito, fugi muito. Então é isso aí, espero ter ajudado para nós, né, que vivemos uma vida difícil. Então a gente, como eu sou pastor, não gosto muito da conta testemunha aqui só para ajudar no canal, né? E vocês, tá, não podemos contar tudo, até porque tem coisas que as pessoas vão ficar escandalizadas e esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é de ganhar vidas para o Senhor Jesus. Quero dizer para você que está no momento, nesse momento, uma palavra pastoral para a sua vida. Não importa quem você seja, não importa o que você é agora, o que você foi, o que deixa de ser,
Importante é que Jesus te ama e Ele tem uma obra na sua vida. Ele não desiste de você, assim como não desistiu de nós. Deus abençoe. Bom, é isso aí. Espero que tenha ajudado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, que Deus continue te abençoando, dando força. Compartilhe esse vídeo, viu? Para poder nos ajudar. Compartilhe no direct, seus grupos do WhatsApp, no Instagram, ok? Para poder muitas pessoas que possam ver esse testemunho e se espelhar, né? E querer dar um passo, né? Conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Estamos aqui porque nós conhecemos a verdade um dia. Estamos libertos para a honra e glória do Senhor. Ok? Se isso lhe ajudou, até o próximo programa. Estamos te esperando. Até mais.